Cada um vai contar o que aconteceu, as suas experiências. Então vamos lá, vamos começar então com a Patriota Boneca. Olá, boa noite. Boa Minha noite. internet tá cortando. Vamos lá contar um pouquinho da história da colmeia. Mas conta pra gente assim, você foi sozinha, foi uma excursão? Começa do comecinho pra gente. Sou uma patriota do 8 de janeiro, fui presa dentro do Planalto. Entrei no prédio para me defender de um helicóptero que me deu um tiro no meu peito. Como tinha policiais chamando pra gente entrar, então entrei para minha defesa. Eu estava passando mal. Entrei nos prédios, fiquei 1h30 sentada no meu cantinho, quietinha numa copa. Na onde que eu fiquei não teve nenhum copo quebrado sequer. Tenho provas, tenho vídeos, tenho fotos no meu celular. Fiquei lá 1h30. Tem no rastreio do meu celular, no próprio processo que tem lá escrito. Tem a minha localização. Fiquei 1h30 sentada no mesmo lugar parada. Aí tenho provas que eu não fiz nada, não quebrei nada. Mas infelizmente aquele dia a gente foi para uma delegacia, deu o depoimento. De lá a gente foi encaminhado para um presídio pré-segurança máxima chamado Colmeia. No meu caso, eu fiquei 214 dias, que foi os 7 meses. Nesses 7 meses, a gente passou de tudo lá dentro. Humilhação, tortura psicológica. Física não, mas pode dizer também pela alimentação, como a gente sofreu muito com a alimentação, então pode dizer física também. Só que o psicológico era o pior, no caso. No meu caso, como eu tenho um cabelo black power, sofri racismo, que é o reverso das feministas de plantão aí, que defende um lado, mas não defende o geral, que é as mulheres em geral, né? Posso se considerar como negra, então sofri um racismo lá dentro. E até hoje não deu nada, porque como eu sou de direita, se eu fosse de esquerda, tinha a militância, né? Ia correr atrás de resolver o que a policial fez. Mas não, infelizmente, já tem o que? 2 anos na nossa situação. O ato aconteceu há 1 ano e pouco, e até agora eu não tive nenhum respaldo. Minha advogada tá em cima batendo, mais nada. Sofri o racismo e passou por isso. Nesses 7 meses, a gente foi humilhado de tudo que é maneira. Sofremos todo tipo de abuso psicológico. Bebemos água de uma torneira do lado de uma privada entupida. Comemos o tipo de piores comidas que pode dar para um ser humano. Nenhum animal comia a comida que a gente comeu ali dentro, que era exclusivo às vezes com caco de vidro, com um pedaço de plástico, com bolo de cabelo, a comida suja, mal feita, tudo que vocês imaginam a gente comeu. No meu caso, nesses 214 dias eu perdi 20 quilos, emagreci 20 quilos, tenho um problema de gastrite. Sofri horrores com minha gastrite lá dentro. Tenho um problema de coração. Fiquei esses 214 dias sem passar no médico, num cardiologista, sem medicação, sem nada. Pela mão de Deus cuidando de mim. Pela honra de Deus eu não sofri um mal lá dentro, porque Deus estava cuidando. Mas fiquei sim os 214 dias sem nenhum tratamento, sem nenhum remédio, sem nenhum cuidado de um médico. Advogado pedindo, todo mundo pedindo, mas infelizmente a gente não tinha um direito humano, né? Que os direitos humanos do Brasil só serve para quem é o humano o verso, porque nós mesmos que somos patriotas, conservador, não serve. Então eu passei lá dentro por várias situações, mas infelizmente eu não tive atendimento. Saindo da colmeia, por causa da alimentação lá que eu comi, a gente às vezes 1 vez na semana dava para engolir a comida, a gente nem mastigava direito, engolia. Pela comida que eu comi, eu tive que fazer uma cirurgia de urgência de apendicite, depois que eu saí da colmeia. Nessa cirurgia que eu fiz, infelizmente os médicos com medo do STF, de sofrer retaliação, eu tive que fazer uma cirurgia com a tornozeleira no pé, porque eles não quis tirar com medo do Alexandre de Moraes. Então eu fiz toda a cirurgia com a tornozeleira no pé, enrolado um pano. Acabou cortando um dos médicos, ajudante, por causa da tornozeleira que puxa, né? Então, depois, pós-colmeia, ainda passei isso, uma cirurgia de emergência de apêndice e com a tornozeleira no pé. Passei 2 noites internada no hospital, com a tornozeleira de 5 minutos apitando na minha perna
e todos que estavam ao redor escutando, passando tudo que eu passei a noite inteira eles juntos, sem ter nada a ver numa situação, uma situação muito humilhante, complicada, porque era vergonhoso, tipo, não era bandida, nunca respondi nem minha mãe, vamos se dizer assim, passar por uma situação dessa de bandido dentro do hospital, sem nem poder tirar uma tornozeleira. Na verdade não, né, porque um bandido, ele tira a tornozeleira. Eu, como sou uma pessoa de bem, fui obrigada a fazer uma cirurgia e ficar internada com a tornozeleira no pé. Depois disso, fiquei 8 meses usando a tornozeleira. Começou minha audiência, teve minha condenação. Fui condenada a 14 anos de prisão. Infelizmente, por uma coisa que eu não fiz. Se quiser me acusar de invadir, de depredação, que foi o que aconteceu, não eu, mas eu estava no lugar depredado, aceitaria tranquilamente. Mas me acusar de golpe, de várias coisas, em não estar acusando a 14 anos de prisão, isso não é justo. Então foi o que aconteceu na minha vida. Resumindo, fui condenada a 14 anos sem ter quebrado um copo. Imagina o resto. Quem sou eu na fila do pão para dar um golpe de Estado? Quem sou eu que nem de política eu entendi antes do 8 de janeiro? Eu fui pra rua, não fui por política. Eu fui pelo que minha mãe me criou. Que foi pela honra, pela pátria, por Deus. Não fui lá por política. Eu vim conhecer a política lá dentro e agora aqui fora. Minha ida aos QGs e aí o 8 de janeiro foi pelo que minha mãe me ensinou, que é a palavra de Deus. Não aceitar aborto, não aceitar bandido. Sempre correr pelo certo, sempre trabalhar, honrar pai e mãe, honrar minha pátria. Foi por isso que eu fui pro 8 de janeiro. Não fui por política. Mas sim, como faz parte, entrei também. Mas não foi justo o que a gente passou por uma coisa que a gente não fez. Se puxar meu histórico, não sei nem o que é política. Porque eu nem me envolvi com política para dizer que eu estava ali por causa de um político dar um golpe de Estado, que eu nem sabia o que era a lei de um golpe de Estado, sabia o que era o golpe de Estado. Acusa que a gente estava armada, eu estava armada com meu celular na mão, com a bandeira do Brasil amarrada na minha cabeça e com a blusa do Brasil. Era a única coisa que eu tava naquele momento. E eu fui acusada, 14 anos de prisão por isso. Sem dever nada, sem fazer nada. Depois da minha audiência, que fui acusada há 14 anos, a única opção que eu achei para não voltar para o presídio novamente foi sair do meu país, chorando, rebatendo, porque não era o que eu queria. Porque eu não fui pra rua lutar pelo meu país por ter que abandonar ele. Por causa de uma coisa que eu não fiz. Vivendo altos e baixos. Situações complicadas. Uma língua que é diferente do que a gente tá acostumada. Nunca estudei além do português. Nem o português eu sei direito. Imagina outra língua. Fui obrigada a vir aprender o que é outra língua aqui. Alimentação totalmente diferente. Quando eu cheguei estava muito frio, eu peguei menos 5 graus, fiquei 3 meses gripada, sofrendo com o meu cabelo, como demora muito para secar, porque é muito cabelo, sofri muito. E através desses 9 meses a gente passou de tudo. Infelizmente agora continua pessoas presas lá na Papuda, né? Desde o 8 de janeiro. Não saiu até hoje. Algumas pessoas voltaram, aí a gente sofre com essas pessoas que estão lá dentro. Argentina tem 5 pessoas presas, 4 homens e uma mulher, que pra gente tá doendo mais ainda, porque é uma coisa que a gente não pode fazer nada pra ajudar eles, porque a gente também pode ir preso aqui, infelizmente. Pela ditadura que tá no Brasil, respingou aqui e a gente também tá sofrendo. Então a gente tá assim, a sofrência os nossos irmãos, que desde o dia 8 de janeiro não saiu até hoje, as pessoas que voltaram, e as pessoas que foi preso, que são 5 pessoas. E que nós também, infelizmente, podemos ser presos. Então, é um resumo do que é nossa vida no 8 de janeiro até hoje. Infelizmente, tivemos que abandonar, que é o que mais dói a nossa família. Que a gente está num país estranho, com pessoas estranhas, que, tipo, olha pra nossa cara, parece que a gente é um monte de bicho, porque nós somos diferentes deles pra caramba. E, infelizmente... ao meu redor eu vejo mães de filhos de 4 anos, 3 anos, pais, a mesma coisa, sem poder ver seus filhos, sofrendo. No meu caso mesmo, esses dias atrás, minha mãe quase morreu, teve que fazer uma cirurgia de urgência.
Infelizmente eu não pude estar do lado dela mais uma vez, por causa de um governo, de uma ditadura que eu nunca imaginei na minha vida. Quem sou eu para participar disso? De ir para uma terceira instância, ir para um STF, passar fome, passar humilhação, passar racismo, passar abandonar meu país, por tudo isso sem saber de nada, sem imaginar nada, sem viver o que é uma política verdadeira, sem saber o que é uma política, mas só porque eu não concordei com o que apresentou no meu país no momento, que foi um governo oposto do que eu fui ensinado, que está nos mandados da Bíblia, que é o que eu procuro seguir o máximo possível. E hoje, porque eu procurei o certo, que foi o que minha mãe me criou, que eu fui criada, que eu tento seguir a palavra de Deus que está ali, infelizmente por isso, porque eu não concordo, eu passei por tudo isso, estamos passando por tudo isso e vendo as pessoas ao nosso redor passando a mesma coisa. Então, o que para mim hoje, o que mais dói é estar longe da nossa família, ver uma injustiça tramanda do nosso país, vendo cada dia nosso país se deteriorando e muita gente sem fazer nada. Então, isso é um resumo. Só um resumo, porque se eu for parar para contar que tudo que a gente passou nesses 7 meses de cadeia, todo mundo fica impressionado. Então, esse aqui eu vou ficar a noite inteira falando e ainda não vai dar conta, porque é só um resumo. Então, esse é um pouquinho da minha história. Quem quiser saber mais depois, querer me chamar, eu peço que compartilhe a live, que é legal essa live hoje para a gente contar um pouquinho da nossa história. Não dá para contar tudo, porque são bastante coisa que a gente viveu. Então, quem puder compartilhar a live, curtir, a gente agradece. Porque cada dia a gente pode ir marcando e contando um pouquinho mais. Isso que eu só resumi mesmo um pouco da minha história. Agradeço a todos aí. Só um minutinho. A Rosângela perguntou, isso te enfraqueceu ou te deixou mais forte? Como que você está hoje em relação a isso? É assim, o lado carnal a gente está fraco. Infelizmente a gente é ser humano. Porque não é fácil. Se eu falar pra você é fácil, não é. Eu sou uma pessoa muito resistente, porque eu tenho uma fé imensa no meu Deus, então eu não me abalo fácil. Mas falar assim, carnal é fácil, não. Mas espiritualmente, eu nunca tive tão próxima de Deus na minha vida igual agora. Então tudo que eu passei na minha vida e tô passando, tá cada vez me aproximando de Deus. Então o meu lado espiritual tá ao extremo. E eu agradeço a Deus a cada momento por tudo que eu vivi, tudo que eu tô vivendo, porque eu estou aprendendo. Então, o lado espiritual, para mim, tá uma benção. A Sara, e acho que não só a Sara, mas eu acho que muitos também faz da voz da Sara aqui a voz de muitos, de todos os patriotas. Tenho orgulho de você e tenho certeza que nós brasileiros, que esperamos um Brasil melhor, temos orgulho de você, de todos vocês que estiveram lá e que vocês vão vencer. O bem, amém, como dizia o Silvio Santos, o bem sempre vence o mal. Sempre. Isso é que não dá força para continuar. Porque nós sabemos que onde que tá, nós seguiu o caminho de Deus. Então, onde que Deus está, o errado nunca vai vencer. Demora, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas vai seguir. E uma coisa que eu peço a todos que estão assistindo a live, que seja um ser humano, pense no próximo. Tem pessoas presas 2 anos, não esquece delas não. Não esquece da gente que tá aqui longe da nossa família, as pessoas que foi presa na Argentina. Ora pela gente, compartilha as histórias, a verdade, os vídeos verdadeiros, compartilha. Porque as pessoas precisam saber, tem muita gente que tá dormindo, nem sabe o que tá acontecendo no nosso país ainda. Nem sabe as coisas que vivemos de verdade. Só fica falando narrativa, verdade. Até hoje, o Dino tá aí tranquilo. Cadê a acusação do Dino? Nada. Cadê o G Dias? Cadê o G Dias? Cadê o G Dias? O G Dias encheu minha garrafinha de água dentro do Planalto. Não aconteceu nada com ele. Então, dia 16 tá vindo aí. Quem puder, vá. Perde um tempinho de sua vida, perde uma horinha e vá para as manifestações. Qual cidade, qual parte do país que esteja, vá à manifestação. Porque, assim, uma foto, um número faz diferença. No momento, a pessoa acha que não faz aquela manifestação, não faz diferença, mas faz. O número de pessoas faz diferença. Então, a única coisa que eu penso para todos que estão assistindo aqui, não esquece das pessoas que estão lá há 2 anos. Nós fora de nossa família.
as pessoas sendo sofridas, tem pessoas no meio de caminho passando por cada apuro que só Deus que sabe. Então a única coisa que eu penso é que vocês não esquecem, não esquecem da gente. E ore. E, tipo assim, a anistia, a gente não precisava ter uma anistia, mas um momento é a única arma que a gente tem. Então, quem puder bater a anistia, bata. Que a gente precisa. A gente precisa voltar para nossa casa. Os meninos precisam sair do presídio. As pessoas estão presas, sofrendo, junto com um bandido. Precisa ir voltar para suas casas, voltar para suas famílias.